Glória a Deus, que bênção, né, irmãos? Que culto gostoso de adoração na presença do nosso Deus. Pede-se para avisar, tem uma maquete lá atrás, alguns devem ter chegado e visto lá, não entenderam nada, né? Mas, segundo a informação que chegou, as crianças vão estar explicando lá, depois que o culto acabar, vão estar explicando, é isso mesmo? Os pré-adolescentes, tá bom. Então os pré-adolescentes vão estar ali dando explicações sobre aquela maquete, igual o pessoal faz em feira de ciências, né? Então, no final eles vão estar lá falando do que significa, né, aquela maquete que eles fizeram lá. Amém? Por que celebramos a ressurreição? Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 13, versículo de número 30. Atos 13, versículo de número 30. Atos capítulo 13, versículo de número 30. Quem encontrou diz amém. Então espera um pouquinho que eu estou abrindo ainda. Vocês estão mais espertos do que eu, hein? Vamos lá. Atos 13, versículo 30. Um pequeno versículo, mas muito importante. Vamos ler juntos esse versículo? Atos 13, 30. Vamos ler juntos, bem forte? Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Lê para o irmão aí, fala para o irmão que está do seu lado. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia, glória a Deus. A ressurreição de Jesus, ela é importantíssima para nós cristãos, porque ela sela tudo que Jesus realizou. Lá na cruz do Calvário, ele estava pagando o preço pelos nossos pecados. Lá na cruz do Calvário, ele resgatou nossas vidas. Ele nos justificou perante Deus. Ele comprou o nosso direito da vida eterna. Lá na cruz do Calvário, ele venceu o mal e ele venceu Satanás. Mas tudo isso só teria valor se ele ressuscitasse. Porque se ele permanecesse entre os mortos, se ele permanecesse na sepultura, de nada valeria tudo que ele realizou. Porque a ressurreição é justamente a prova de que ele realmente era Deus. E de que o que ele realizou na cruz tinha peso de salvação. Então, nós temos que celebrar e glorificar muito o Senhor por aquilo que ele fez na cruz, mas também porque ele ressuscitou para chancelar, para selar, para garantir tudo aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário por nós. Eu gostaria de pensar com você, não pensar, mas na verdade nós vamos dar, e nós vamos fazer uma coisa diferente hoje. Cada vez que nós falarmos de um benefício que Jesus nos deu através da ressurreição, nós vamos aplaudir o Senhor. Amém, querido? Acho que eu vou ficar lá na frente, para eu acompanhar aqui, né, no nosso novo data show, que a gente colocou ali, fica mais fácil para a gente não errar o tempo entre eu e a projeção, né? Eu estou lá sem ver a projeção, fica mais difícil. Então vamos lá. A primeira coisa, queridos, que nós devemos exaltar a Deus como benefício da ressurreição, é que nós, através da morte de Jesus, e isso então chancelado pela sua ressurreição, nós alcançamos o perdão divino, o perdão da dívida que tínhamos com Deus. Porque todo homem é pecador, e ele deve a honra a Deus, ele deve a santidade a Deus. E nenhum de nós conseguiu fazer isso, ou conseguiria fazer isso. E Jesus Cristo, então, lá na cruz, ele paga o preço da nossa redenção. Ele entrega a sua vida como preço da redenção. Eu quero ler aqui para você o que diz
em Colossenses, capítulo de número 1. Não precisa preocupar-se que eu vou ler aqui. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós alcançamos, através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados. Alguém pega a Bíblia lá para mim? Eu acabei lá. Pode colocar o primeiro aí, por gentileza, viu? Vamos ler juntos. Eu queria que você fosse abrindo à medida que eu falasse. Atos capítulo 5, versículos 30 e 31. Vamos ler esses dois versículos aí, em nome de Jesus. Está ali projetado. Atos capítulo 5. O que diz aí, gente? Num madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão, ou perdão, dos pecados. E aqui liga o perdão dos pecados à ressurreição. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. E para que ele fez isso? Ele fez isso para que fosse concedido o arrependimento e o perdão dos pecados ao povo de Deus. E glória a Deus, porque aquele que crê no Senhor, ele tem o perdão dos seus pecados. Quando nós entregamos a vida a Jesus, todos os pecados que cometemos até ali são perdoados por Deus. Mas nós ainda falhamos, mas nós temos acesso agora ao poder do sangue de Jesus. E ao confessarmos nossos pecados, o poder desse sangue continua nos perdoando. Exaltado seja o nome do Senhor. Quem pode aplaudir ao Senhor pelo perdão dos pecados que nos foi dado e garantido através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós te bendizemos, Senhor. Nós te glorificamos, porque o Senhor nos deu o perdão dos pecados. Vamos agora a Romanos 4, versículo 25. Vamos lá. Romanos 4, 25 em diante, diz assim, até o capítulo 5, versículo 1. Então vamos lá, são 2 versículos, né? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, ou para nos justificar. Vamos ler bem forte agora, 5:1. Justificados, pois, pela fé ou mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo benefício que nós estamos vendo hoje, pelo qual devemos celebrar a ressurreição de Jesus, é que por causa da ressurreição, a justificação foi garantida. Aqui diz que ele ressuscitou para a nossa justificação, para que nós fôssemos justificados perante Deus. Essa justificação significa o seguinte, que nós não tínhamos como ser justos perante Deus. Ou, vamos dizer assim, acertar todas, né? A gente sempre vai falhar em alguma coisa. E alguém tinha que representar os homens e ser plenamente justo. Aí Jesus Cristo fez isso. Quando Jesus Cristo viveu essa vida justa, sem pecar nenhuma vez, sem nenhum pensamento errado, sem nenhum desejo errado, ele era uma vida vicária, uma vida substitutiva. Jesus estava vivendo como nós deveríamos viver perante Deus. E Deus recebeu a vida de Jesus como justiça para nós. E através da sua morte ele pagou então o preço daqueles que não tinham justiça. Mas através da sua ressurreição, então Deus olha para nós
e nos vê como justos na presença dele, por causa da justiça de Cristo que foi colocada sobre a nossa vida. Vira aí para o seu irmão, estende a mão sobre ele e fala: a justiça de Cristo está vestida sobre você como um manto de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor pela justificação que alcançamos e agora podemos viver em paz com Deus? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Você pode se aproximar hoje de Deus como amigo. Você pode se achegar a Deus e suas orações são ouvidas. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ele rasga o seu corpo ali na cruz, quando o corpo dele é martirizado naquela cruz, ele abre um novo e vivo caminho para Deus através da sua própria carne. E hoje a Bíblia diz que nós temos livre acesso ao trono da graça. Exaltado seja o nome do Senhor. Nós hoje temos paz com Deus. Aleluia. Bem, eu quero te convidar também agora, Romanos 6, versículos 4 e 13. Nós, através da ressurreição, recebemos também uma nova vida dentro da vida que nós vínhamos vivendo. É interessante isso. Nós estávamos errantes e vivendo nesse mundo como todos os outros vivem. Mas quando cremos em Jesus como Salvador, Ele coloca em nós o seu Espírito Santo, o Espírito Santo passa a morar em nós, Ele faz morada em nós. Quantos aqui já entregaram sua vida a Cristo como Salvador? Você é templo do Espírito Santo, Ele habita em você, Ele está aí dentro de você. Ô pastor, mas às vezes eu não consigo sentir isso. É porque você não busca. Se você buscar comunhão com o Espírito Santo, Ele vai responder a você. Ele vai corresponder a você. Muitas vezes você vai começar a chorar na presença de Deus sozinho. Quando você busca o Espírito Santo, sabe por que Ele vai corresponder? Porque Ele está em você, como diz aquela canção. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis, diz a canção, e é o que diz também Romanos 8, é o que diz também a Bíblia. Portanto, nós devemos celebrar a ressurreição, porque através da ressurreição de Jesus, nós recebemos uma nova vida. Vamos ler essa passagem, em nome de Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, vamos ler o versículo 4 e o versículo 13, que dizem assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Assim como Cristo ressuscitou e voltou da morte, através da conversão e a confirmação através do batismo, nós então também ressuscitamos de uma vida morta sem Deus para uma vida agora na presença de Deus, e é por isso que você está aqui, porque você está vivo para Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. O versículo 13, ele diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E a Bíblia então nos manda viver como vivos ressurretos que estão entre os mortos. Você vai estar cercado de pessoas mortas espiritualmente, pessoas que não têm nem noção sobre Deus, pessoas que estão presas a algum tipo de idolatria, algum tipo de seita, algum tipo de religião opressora, porque servir a Jesus é libertação. Eu fico imaginando, veja como é que é a vida de uma pessoa, por exemplo, nós temos um bairro aqui da Zona Norte, Palmas do Tremembé, que é um bairro que tem alto índice de encruzilhadas, onde as pessoas colocam macumba. Você passa ali, meu irmão, você vê bode morto, você vê galinha, você vê... E uma coisa curiosa, eu tinha um amigo que morava ali, e eu ia às vezes levar ele em casa ali, naquele conjunto de prédios, no Palmas do Tremembé. E quantas vezes
eu vi aquelas pessoas assim, paradas, escondidinhas no escuro, dentro do carro, esperando uma hora que ninguém estivesse vendo para correr lá, colocar o despacho e sair correndo. Gente, isso é vergonhoso. Aí a pessoa faz isso e ela, sem saber, está fazendo um pacto com o diabo, porque cada pessoa que arria um trabalho, que faz um trabalho de macumbaria, ele está fazendo um pacto com Satanás. Às vezes você fala com a pessoa assim, você não tem nenhuma aliança com Satanás, com o diabo? Não, eu fazia essas coisas, eu levava lá, mas eu não fiz pacto nenhum. Não, só de fazer, é a mesma coisa, quando você acende uma vela para uma imagem, você está fazendo um pacto. Quando você entrega um trabalho numa encruzilhada, você está fazendo um pacto. E só Jesus para quebrar essa maldição depois. E eu fico vendo, essas religiões oprimem. A pessoa vai lá e faz isso tudo e depois começa a ver vulto, começa a ter perturbação na vida, porque a pessoa longe de Deus, ela está cega, ela não enxerga a verdade espiritual. Mas quando alguém crê em Jesus, ele vem para a luz, os olhos se abrem, ele começa a enxergar a verdade, ele foge. Quem serve Jesus não precisa fazer nada vergonhoso. Quem serve Jesus não tem que fazer nada escondido. É tudo às claras, é com a luz acesa. A Bíblia diz que a glória de Deus brilha com a nossa face descoberta. Exaltado seja o nome do Senhor. E você hoje priva desta bênção. Você hoje tem direito a essa bênção de viver uma nova vida, porque você creu em Jesus e no poder da sua ressurreição. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero ir com você agora, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, 21. Depois a gente vai ter que voltar em Atos ainda, mas vamos lá. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: e por ele credes em Deus, 1 Pedro capítulo 1, versículo 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, através da ressurreição, nós agora temos um sólido fundamento para a nossa fé e nossa esperança. Nós não esperamos coisas que não vão acontecer. É interessante, queridos, tudo que a Bíblia disse a respeito de Jesus aconteceu. Até os detalhes. A Bíblia diz que ele nasceria, mas a Bíblia dá detalhes do seu nascimento. Encontrareis o menino numa manjedoura, envolto em panos. E foi assim que ele foi encontrado. A Bíblia disse que um dia ele entraria em Jerusalém, em triunfo, montado num jumentinho. E isso aconteceu. A Bíblia diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas colocavam suas capas, suas vestes e jogavam palmas, para que ele passasse. E ele estava ali em cima de um jumentinho, Os grandes reis andavam em cavalos brancos, mas Jesus chegou num jumentinho, mas era possível ver a glória do grande rei, mesmo andando num jumentinho simples. E tudo que a Bíblia disse em detalhes se cumpriu na vida de Jesus. A Bíblia diz que ele próprio disse que ele deveria ser preso, que ele deveria ser maltratado, fustigado, e que ele morreria. E isso aconteceu. Tudo que a Bíblia diz aconteceu. A Bíblia disse também que ele ressuscitaria. Estava profetizado, como vimos hoje pela manhã com o pastor Gessé. E como a Bíblia disse lá no Antigo Testamento: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? E a Bíblia diz que ele venceria a morte. E realmente, como estava predito na palavra de Deus no Antigo Testamento, Jesus Cristo ressuscitou e ele venceu a morte. Eu não tenho dúvidas que as outras coisas que a Bíblia diz vão também se cumprir. A Bíblia diz, ele falou o seguinte: assim, não vos entristeçais, porque assim, como vocês me veem, vem o Filho do Homem subindo e partindo entre as nuvens. Eu voltarei entre as nuvens para buscar o meu povo, para buscar a igreja. As promessas dele sobre a sua vinda vão se cumprir como se cumpriu todo o resto.
A Bíblia diz que depois ele trará a igreja de volta para o mundo e ele vai reinar por 1000 anos conosco, com a igreja aqui na terra, e vai se cumprir, porque está escrito. Nós temos um firme fundamento para a nossa fé. Nós não estamos crendo em coisas tolas, em coisas vãs. Nós não estamos crendo em coisas que não se cumprem. Nós não temos um livro como outros livros de religião, porque toda religião tem seus livros. Os hindus têm os Vedas, né? Os kardecistas têm, né, o Evangelho segundo Allan Kardec, e toda religião tem um tipo de livro, tem alguma coisa. Só que este livro não é como os outros livros. Esse livro é a verdade de Deus. Jesus Cristo disse o seguinte: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Você pega os livros das religiões e você basta ler um pouquinho, que você já vê a encrenca toda. Você pega o Alcorão e começa a ver as contradições. Você pega esses livros e você fica horrorizado com certas coisas. Por exemplo, tanta gente fala de Buda, ai que Buda é. Um discípulo de Buda chegou e perguntou para ele: ó grande mestre, ó iluminado, o que acontecerá depois da nossa morte? Sabe qual foi a resposta dele? Espere que a morte chegue e você saberá. Jesus Cristo não. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá, porque eu o ressuscitarei. Eu creio nas palavras de Jesus. Nós temos um fundamento de fé, e a ressurreição selou isso, selou essa verdade. Através da ressurreição do Senhor, o nosso fundamento foi estabelecido. Você pode aplaudir o Senhor, porque você tem um fundamento para a sua fé. Você não está crendo em histórias, em lendas, mas tem a verdade de Deus na sua vida. Outra coisa que aconteceu com a ressurreição de Jesus é que nós, por causa da ressurreição, olha lá, vamos ler juntos lá o próximo, vamos ler lá, vamos ler juntos? Nós podemos o quê? Experimentar milagres e maravilhas operados na autoridade do nome de Jesus. Se Jesus não ressuscitasse, gente, ele não teria moral para nada. Está morto. É interessante, uma vez eu conversava com uma pessoa, e a pessoa falou assim: ah, mas eu creio no santo tal, no fulano de tal, tal. Falei assim, é complicado, sabe por quê você crê nisso? Porque eles estão mortos. Todos eles morreram, e eles continuam mortos. Estão lá mortos lá, ué. Eles não podem te ouvir. Porque a Bíblia, não, mas eles estão lá no céu. Não, não estão não. Mesmo aqueles cristãos, que alguns hoje chamam aí de santos, que eles jamais admitiriam isso. Inclusive Maria, mãe de Jesus, ela jamais admitiria que alguém a adorasse. Porque ela própria adorava Jesus. Quando o anjo anunciou que dela nasceria o Salvador, o que ela falou? Minha alma engrandece e meu espírito se alegra em Deus. Ou seja, ela diz que ele era o Salvador dela também. Ele é meu Salvador também. Ela também creu em Jesus como Salvador. Não é ela que salva. E ela mesmo declarou isso. Não é culpa dela. Não tem culpa nenhuma do que fazem aí com o nome dela. Né? Mas ela deixou bem claro que ele também era o Salvador dela. Então não é por culpa dela que isso acontece. Mas por uma razão muito simples. Só Jesus pode realizar milagres reais. Muitas pessoas estão sendo enganadas, irmãos. Satanás tira a enfermidade de um lugar do corpo e joga em outro. E a pessoa pensa que foi curada. Ela vai lá buscar uma cura milagrosa lá, com Zé Arigó da vida, com não sei quem aí. E o diabo tira a doença do pai e coloca no filho. Muitos vão lá e pensam que estão curados. Daqui a pouco um filho morre. Porque Satanás, ele não faz o bem, ele não é capaz de fazer o bem. Ele é de todo o mal, a Bíblia ensina isso. Mas Jesus não. Se Jesus curar, está curado. Se Jesus fizer, está feito. Aliás, ele disse o seguinte: isso
se manifestou, diz a palavra de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Só Jesus pode desfazer as obras do diabo. Ô pastor, eu vim aqui nessa noite, mas é o seguinte, a minha avó, ela fazia uns negócios lá na cachoeira e ela entregou toda a nossa família, né? Ela queria ficar rica e ela entregou toda a nossa família nas mãos, né, dos seus guias, que na verdade são demônios. E agora? E agora o quê? A Bíblia diz que se você crê em Cristo como Salvador, a Bíblia diz que toda maldição é retirada de quem crê em Jesus como Salvador. Não tem nenhuma maldição. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ao ir para a cruz e ser levantado naquela cruz, a Bíblia diz que ele se fez maldito no nosso lugar. Ele levou todas as maldições sobre ele. Não seja bobo, não deixe ser enganado. Se você crê em Jesus, não há maldição sobre a sua vida. Toma posse em nome de Jesus. Pastor, eu tenho um vizinho que ele fica olhando para minhas coisas, olhando para minha casa, e eu vejo que ele tem olho gordo. Então o olho gordo dele vai virar olho obeso, vai virar olho, sabe? Porque ele não tem como fazer nada contra você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo 139 que o Senhor nos cerca com as suas mãos. Ele nos cerca com sua mão direita e coloca a sua outra mão sobre nós. É como se Deus andasse abraçado conosco o tempo todo. Não tem mal olhado, não tem olho gordo, não tem quebranto, não tem macumba. Se você crê em Jesus, você é protegido por esse sangue. E a Bíblia diz o seguinte, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Exaltado seja o nome do Senhor. Você precisa confiar em Deus e confiar na palavra de Deus. Ah, pastor, eu estou com uns problemas, estou achando que eu estou com encosto. Fala para o irmão aí, servo de Deus não tem encosto. Irmãos, o Espírito Santo habita naquele que crê no Senhor. Não tem esse negócio com a gente. Não tem, não existe isso. Como também não existe crente endemoniado. Para o demônio entrar, o Espírito Santo tem que sair, meu irmão. Se você crê em... pastor, mas às vezes eu falho. O Espírito Santo não sai porque você falha. Você pensa que o Espírito Santo te abandona porque você falha? De forma alguma. A Bíblia diz que ele até se entristece. A Bíblia diz que às vezes ele se cala. Mas ele não deixa você de modo algum. E pode ter certeza disso. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele habita em nós e nós somos templo do Espírito Santo. Satanás, a Bíblia diz o seguinte, fala para o irmão aí, aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo e o maligno não lhe toca. Tem muito crente sendo enganado pelo diabo. Como ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece os direitos que ele tem. Eu me lembro de uma vez, numa igreja que eu pastoreei, uma moça que tinha graves envolvimentos, sérios envolvimentos, com quimbanda, com coisa da pesada. E aí ela entregou a vida a Cristo num culto da nossa igreja, ali no Horto Florestal. E aí ela foi, começou a frequentar a igreja, mas ela um dia chegou e falou assim, pastor, só tem um problema, eu estou vindo aqui, estou feliz, mas quando eu vou deitar, aparece uma imagem, um homem feio, de roupa branca, um chapéu, e fica me olhando a noite inteira. Era um demônio, né? E eu falei para ela, ela falou, eu queria que o senhor fosse lá ungir minha casa, passar óleo. Eu falei, não precisa, filha, não precisa. Não precisa não, pastor? Não, não precisa não. O que precisa então? Só precisa você falar assim, agora eu creio em Jesus, sai agora e vai embora e não volta nunca mais em nome de Jesus. E se não der certo? Não, vai dar certo, pode deixar, vai dar certo. Aí tá bom. Aí ela veio na igreja no outro domingo, pastor, quando eu fui aquele dia para casa, que eu deitei, ele apareceu. Eu fiquei com medo, comecei a tremer, mas eu olhei e falei assim, eu agora sou de Jesus.
eu tenho o Espírito Santo. Então vai embora agora em nome de Jesus e não volte nunca mais. Ela disse que a semana inteira não apareceu mais. E depois no outro mês ela falou, continua não aparecendo. E enquanto eu fui pastor lá, durante cerca de 5 anos, nunca mais Satanás, e até hoje, nunca mais perturbou a vida dela. O crente, ele tem que conhecer os direitos dele como filho de Deus e parar de dar lugar para o diabo, ficar dando chance para o diabo, dando lugar para a ação do maligno. Você tem que confiar e tem que conhecer a palavra de Deus. Você é salvo, é remido pelo sangue do Cordeiro de Deus que ressuscitou. Esse é o maior poder que existe no universo. É o poder de Jesus Cristo e ele habita na sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Bem, então vamos ler Atos 4:10? Vamos lá. Eu vou ler aqui, vai abrindo aí, Atos 4:10, diz assim: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Atos 4:10, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Quando aquele coxo que ficava na porta do templo, e ele foi curado através da declaração de fé, né, do apóstolo Pedro e João, ele atribui que o poder que curou aquele homem foi o poder de Jesus Cristo, que foi crucificado, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos. Ele fala, por meio desse poder, desse Jesus ressuscitado, este homem está aí curado diante de vocês. Porque a Bíblia diz que o homem, quando foi curado, ele saiu andando e saltando. Ele era coxo, não andava, mas ele saiu andando, saltando e louvando a Deus, diz a Bíblia. E aqui, esse poder milagroso é atribuído à ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo que ressuscitou. Quero te dizer, irmão, Deus continua ainda realizando milagres. Deus ainda é Deus de milagres. E Ele pode realizar grandes milagres na sua vida, na vida da sua família. Você ainda crê em milagre, hein, meu irmão? Pensa só, se o poder de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, o que é que esse poder não pode fazer? Fala para o irmão aí, o único limite para o poder de Deus é a nossa fé. Fala para ele assim, levanta a mão para ele e declara assim, está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus, aleluia, pelo poder da sua ressurreição. Eu vou colocar depois no rebanhão, porque tem muita coisa, não vai dar. Eu só vou caminhar aqui para o final, porque nós queremos terminar dentro do tempo. Vocês vieram de manhã, então nós queremos também corroborar com isso. Nós agora, irmãos, eu queria pedir que a gente fosse agora, vai para o 7, vamos lá no 7. Isso, vamos no 7. Vamos só ler o 6, né? Vamos só ler, volta aí, vamos ler o 6. Só ler junto aí, vamos lá? Nós podemos agora então celebrar, por quê? Porque nós podemos viver na perspectiva divina. Agora nós temos uma visão diferente. Agora nós podemos fazer as coisas do jeito que Deus quer. Nós temos Deus, temos Jesus, temos o Espírito Santo habitando em nós e temos a palavra de Deus para nos guiar. Nós podemos agora viver na perspectiva de Deus. 7. Nós podemos agora, vamos ler juntos? Viver confiante no poder de Deus, que opera em nosso favor, que é o poder da ressurreição. Eu quero ler aqui Efésios 1, 19 a 23, pelo menos um trecho. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Efésios 1, 19 a 23. Conforme a atuação da sua poderosa força,
Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. É interessante isso, a palavra de Deus mostra que esse poder que ressuscitou Jesus Cristo é o poder que atua na nossa vida. É por isso, irmãos, que nós podemos crer que Deus pode nos transformar, que Deus pode nos mudar, que qualquer circunstância pode ser tocada pelo poder de Deus. Olha, o diabo não quer que você saiba isso. O diabo não quer que você saiba que existe um poder disponível para você. Ele quer que você viva como um crente assustado. Ele quer que você viva dependendo dos outros. Eu vou em tal lugar pedir para o fulano orar, porque ele é poderoso, não sei o quê. O diabo está passando a perna em muita gente. Porque, na verdade, esse poder de Deus está disponível para todo aquele que crê, para todo salvo. Você pode orar e coisas podem acontecer. Você pode crer e milagres vão acontecer. Talvez tem coisas que você está buscando, está tentando, parece que tem porta fechada. Nós vamos orar e essa porta vai abrir em nome de Jesus na sua vida. O diabo não quer que você perceba isso, que você pode crer sem depender de outros, sem ficar andando atrás de alguém, supostamente poderoso, como se você não pudesse nada e é o outro que pode. Não, meu irmão, fala para o seu irmão, está escrito na palavra de Deus, que estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, eles expulsarão os demônios. Em meu nome, eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O diabo não quer que você faça isso. Ele quer que você fique sempre achando que alguém tem que fazer porque você não pode nada. Eu queria desafiar você a começar a experimentar o poder de Deus na sua vida. Você vai orar por um parente seu lá. Pastor, mas eu nunca orei por ninguém. Começa a orar agora. Chega para ele e fala assim, eu vou orar por você por esse problema. Fala, fecha os olhos aí que eu vou orar por você por esse problema. Comece a orar pelas pessoas. O diabo não quer que você faça isso. Porque ele sabe que a hora que você começar a fazer isso, ninguém vai segurar essa igreja mais. Ele sabe que aqui tem um grande exército. Por que que a polícia do Rio não consegue vencer os bandidos? Porque os bandidos têm armas melhores do que as deles. O diabo não quer que você saiba que a sua arma é mais poderosa do que a dele. Na hora que esse exército aqui se levantar, na hora que esses homens, essas mulheres que estão sentados nesses bancos, resolverem partir para cima e orar e buscar e entrar no desafio de Deus na vida e falar, eu vou ser alguém mais espiritual, eu vou ser alguém que Deus usa, essa igreja, nós vamos ter que sair daqui, nós vamos ter que comprar tudo em volta, porque não vai caber de gente mais nessa igreja. Aplauda o Senhor nessa noite. Esse poder está disponível. Esse poder está disponível. A Bíblia diz que as nossas armas, diz a Bíblia, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para derrubar todo conselho que se levanta contra Deus. As nossas armas são poderosas. Use as armas de Deus, use a oração, use a palavra, use a fé e deixa Deus fazer a obra através da sua vida. Deus não quer uma igreja. É o pastor que faz, é o pastor, não sei o quê, não vai lá, não sei quem. Meu irmão, Deus quer usar a sua vida.
Eu não estou aqui para monopolizar o poder de Deus, para dizer, olha meu irmão, se você precisa de alguma coisa, traga para mim que eu resolvo, eu mato no peito e faço embaixadinha, porque eu sou o cara. Fala para o irmão aí, o cara é Jesus. Ele é o bom, Ele é o bom, Ele é o grande, Ele é o poderoso. Oitavo. Vamos lá? Nós temos que glorificar a Deus, porque nós podemos, próximo, porque nós podemos participar da grande comissão. Irmãos, é um grande privilégio poder participar da maior ordem que Jesus deu. Jesus Cristo, ele declarou a seguinte palavra em Mateus capítulo 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse, o quê? Olha aí. Todo poder ou toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer ou guardar tudo aquilo que eu lhes ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. É interessante, Jesus podia ter dito isto muitas vezes nos evangelhos. Jesus podia ter declarado essas verdades antes de morrer. Mas sabe quando é que Jesus falou isso? Depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele chega e diz que todo o poder lhe foi dado. Quem disse isso foi o Jesus ressurreto, o Jesus depois da ressurreição. E ele deu essa ordem, revestido de toda a autoridade do universo. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo deixou falar isso, ser ressuscitado. Ele escolheu esse momento para falar isso, para mostrar o seguinte: você vai, porque o meu poder vai te acompanhar. Toda vez que você for buscar alguém, que for buscar almas, o meu poder te acompanha. O meu poder vai com você. Vá, faça discípulos, que eu vou estar com você. O meu poder vai estar com você. Um dos propósitos nossos nessa igreja, durante este ano, é o projeto, quem é que lembra? Projeto Amém. Fala para o irmão aí, projeto Amém. E o que é o projeto Amém? Que cada crente seja, em primeiro lugar, um adorador. É um adorador. E depois, um membro, um mantenedor da obra de Deus. E depois, um evangelista, um ganhador de almas. E depois, um membro saudável da sua família. Na vida da sua família. Esse é o projeto Amém. Mas uma das coisas que eu preciso ganhar, você precisa ganhar. Os batismos este ano é ganhar para Jesus. Você vai trazer para a igreja pessoas que você vai convidar. Ponha isso no seu coração. Ponha isso na sua... Escreva isso num cartazinho e na sua geladeira. Eu vou ganhar almas para Jesus. Se torne um evangelista. Essa é a ordem de Jesus. Ide e fazei discípulos. E ele falou isso revestido do poder da ressurreição. Para dizer, se você for fazer isso, o poder exaltado seja o nome do Senhor. Muita gente quer poder de Deus para rolar no chão, para ficar dando pulinho, né? Ah, eu quero poder de Deus, né? Aí ele, né? Olha, irmão, estava ali, eu vi uns pontinhos de luz, tal, não sei o quê. Fala para o irmão aí. O maior propósito do poder de Deus. Fala para ele aí. Tornar você testemunha, um ganhador de almas. Busque poder para ganhar almas. Esse poderzinho de tribuchar aí que não traz nenhuma alma para Jesus, não sei para que serve isso.
A pessoa rola, baba, cai, tudo, e depois? Nada. Não ganha uma alma para Jesus. Entende? Irmãos, vamos buscar o poder certo. Aquilo que é mais importante. Em Atos 9, Jesus falou isso. E Jesus disse: vocês ressaltou, vai fazer de vocês testemunhas. Jerusalém cheia, olha, em Samaria, até os confins da. Está vendo? É o poder que torna alguém testemunha do Evangelho. A gente tem que buscar esse poder. Bem, vamos para o último, que não vê o resto. Vamos lá no 10. 9, viver na certeza da nossa própria ressurreição. A ressurreição, irmão? Ninguém pode dizer depois que não foi avisado. A Bíblia, muitas vezes, sobre morte. E que nós vamos enfrentar a morte. A Bíblia diz: ao homem está o e depois disso, segue-se o juízo. É claro que está falando do homem no sentido geral. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus não vai entrar em juízo, né? Mas o homem em geral vai entrar. A Bíblia, ela deixa bem claro, em vários momentos ela mostra isso, que a vida vai acabar. Louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tu tens, para quem será? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós cantamos isso. Canta para o irmão aí. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, bem sei então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. E é isso que você tem que ter certeza. Se Jesus não voltar antes, nós vamos ter que partir. A gente não quer. É tão gostosa a nossa família. Principalmente a gente tem Jesus, né? É tão bom viver a vida, né? É tão bom fazer churrasquinho com a família, dar risada. É tão gostoso ir para uma praia com os filhos e brincar. Uma vez me enterraram na areia lá e me esqueceram lá, comecei a gritar lá, porque, né, me encheram de areia lá e era só brincadeira, mas eu acho que acharam que eu ia conseguir sair, fiquei agarrado no negócio lá, né? Mas essas coisas acabam se tornando, né, as histórias que a gente conta na vida, as coisas que acontecem, a gente fica, né? É tão bom, né? Olha aí pro teu filho, pro teu esposo, tua esposa estiver perto de você aí. Né? Minha mãe está ali, minha esposa aqui. Eles não são lindos? E nós temos que viver intensamente isso. Vive intensamente essa vida com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Mas um dia a gente vai ter que partir. Só que quando a gente partir, se a gente tem Jesus, nós vamos ver nosso Salvador quando fecharmos nossos olhos aqui. Nós vamos contemplá-lo. A Bíblia diz que quando Estevão ia ser apedrejado, ele viu os céus abertos. Ele viu Jesus de pé para recebê-lo. Fala para o irmão: eu não mereço e você não merece. Mas ele vai ficar de pé para nos receber. Você pode glorificar a Deus por isso? E a Bíblia diz que nós seremos ressuscitados depois. Glória a Deus por isso. Bem, por fim, nós devemos viver no aguardo da vinda do Senhor. Vamos lá? O último, 10. Viver no aguardo da vinda do Senhor e mais o quê? E da ressurreição de todos os salvos em Cristo. Fala para o irmão aí, nós precisamos viver no aguardo da vinda do Senhor e na certeza da ressurreição de todos os salvos em Cristo. Não precisa ler, mas eu quero ler aqui somente eu mesmo.
1 Tessalonicenses, vou ler aqui. Diz assim a palavra de Deus: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Exaltado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança, aguardar a vinda do Senhor, sabendo que um dia estaremos com ele. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Queria me chamar o Ministério de Louvor, vamos encerrar aqui depois. Vamos cantar Ressurgiu. Vou pedir o pessoal lá em cima para ver o Ressurgiu aí, para a gente encerrar, em nome de Jesus. Senhor, neste momento, Pai, te louvamos. Põe a mão no teu coração e agradeça. Porque podemos celebrar tantas coisas por causa da ressurreição de Jesus. O cumprimento das promessas. O poder que está disponível para a nossa vida, o poder da ressurreição, que salva, que transforma. O poder de Deus que cura, que realiza milagres. Podemos, ó Deus, viver com a certeza da nossa própria ressurreição, que um dia o Senhor nos levantará também dentre os mortos, se Ele não voltar antes para nos buscar. Senhor, podemos participar da grande comissão, porque Jesus Cristo ressurreto declarou essa verdade, ó Deus, de que nós deveríamos ir e o poder dele da ressurreição nos acompanharia para fazer a obra de Deus nesse mundo. Pai de amor, obrigado que podemos viver agora dentro da visão de Deus, da perspectiva de Deus. Oh Pai, obrigado porque nós temos um sólido fundamento para a nossa vida, para a nossa esperança. Oh Deus, nós te louvamos porque por causa da ressurreição nós agora podemos ter uma nova vida em vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu perdão divino através da sua ressurreição, a justificação pela fé, que nos dá paz com Deus, porque agora podemos viver em paz com Deus. Repete comigo essa oração. Obrigado, Jesus, porque tu te levantaste dentre os mortos, e hoje eu tenho nova vida, eu tenho futuro, eu sou um cidadão que vai morar no céu, porque o meu Jesus está vivo. Aleluia, glória a Deus, aleluia.